Então, gravando. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui fazendo um esforço mais que desejado para sincronizar algum tipo de apoio. Esperamos que seja um apoio para o Fundo Aliança Brumadinho. Esse grupo a gente está chamando de gestores regenerativos, no sentido de articular em rede o apoio aos coletivos, às pessoas, os indivíduos que fazem parte desse movimento que está aí nascendo um manifesto regenerativo. Então vamos para o check-in. Queria escutar a Cris. Cris, no check-in a gente fala um pouquinho como a gente está se sentindo hoje. Então como você se sente, né? Como você está chegando. Isso no âmbito bem pessoal, para a gente poder se integrar um pouco, conhecer, romper o gelo. Né? Então fique à vontade para dizer como você se sente nesse momento, nesse dia, né? Nesse período, nesse outono que nós estamos aí passando. E aí depois, qual é a expectativa para o encontro de hoje? Então, boa noite. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão vai ficar atrapalhando toda hora. Então, no momento eu tô me sentindo bem, um pouquinho de calor, para falar a verdade, que minha cidade aqui é bem quente mesmo, sabe? Então deve estar fazendo uns 30 graus. Mas tirando isso, tá tudo bem. Dia do trabalhador, né? Descansando um pouquinho, refrescando a cabeça. E assim, eu tô com expectativas muito boas, né? Eu sempre quis desenvolver trabalho voluntário, fazer algo assim que eu possa ver que possa estar ajudando outras pessoas, e eu vejo aqui essa oportunidade, né? Então, eu espero que dê tudo certo, que a gente consiga engajar, né? Que nesse primeiro momento, assim, não sei se foi impressão minha, eu vejo que o pessoal parece estar um pouco desanimado lá no grupo. O Diogo sempre manda mensagem, o pessoal não responde, sabe? Então, eu acho que a partir desse momento, eu acho que as coisas vão começar a andar, sim. Obrigado, Cris. Sandra, está com a bola. Boa noite. Cris, eu queria perguntar onde você está? Qual a sua cidade? Em Montes Claros, Minas Gerais. Fica no norte de Minas, uma cidade bem quente mesmo. Eu estou em Curitiba. Hoje está friozinho aqui, choveu. Ai, que ótimo. E aí está fresquinho. Então, eu estou ficando também animada, porque eu gostaria que esse encontro ele fosse o primeiro de um formato que a gente talvez esteja inaugurando hoje, mas que ele possa abrir uma porta mesmo para a gente sincronizar os acontecimentos, para a gente trazer as informações do todo, para a gente também começar a ter discernimento melhor de quais são as nossas ações e quais são as necessidades, de fato, que a gente pode ajudar. Então, estou feliz com isso, a minha expectativa é essa, é que a gente possa fazer um encontro que seja o primeiro eu acho bem legal essa palavra que o Diogo usou, que é o pulso mesmo, que a imagem para mim é que ele tem um coração batendo aí, né? E que o pulso, o encontro que se chama pulso, ele vem para a gente sincronizar. É isso. Super. Obrigado, Sandra. É muito legal estar com vocês aqui. E está rolando agora, nesse exato momento, um Zoom do pessoal do território, do ciclo de território, onde está rolando uma escuta ativa e empática da Flávia, que é da Aliança Rio Doce, por conta de algumas tensões que aconteceram no grupo, né, de WhatsApp. E então nesse mesmo momento tem uma energia muito interessante, né? Porque é o mesmo horário, então eles estão lá agora dividindo as dores, olhando um pouco, né, quais são essas necessidades. E por outro lado, nós estamos aqui discutindo, poxa, como será que a gente pode ajudar esse pessoal, né? Essa galera que está lá no território. Então são duas coisas que, mesmo assíncronas, né? Porque são assíncronas, a gente até verificou se poderíamos juntar esses dois grupos e a gente achou melhor não, que não era o momento. Eles são, de alguma forma, sincronizadas. Mas eu vou falar meu check-in.
Então, hoje é um dia bem particular para mim. Eu estou muito sensível, muito emotivo, né? Tenho tido desde a manhã um dia atípico por conta de uma notícia que eu recebi. Em 2010, 11, 12, eu me envolvi muito fortemente no processo de controle social. Fiz como voluntário de uma associação, né, e também sendo representante legal, uma denúncia ao Ministério Público vinculada à improbidade administrativa do representante, né, do executivo e de um secretário municipal. E hoje saiu o resultado da denúncia que eu fiz no meu nome, pessoa física, né? E saiu a condenação dos dois em segunda instância. A perda do direito político por 5 anos e o ressarcimento, cada um deles, de R$ 1.800.000 aos cofres da prefeitura. Então, hoje é um dia, digamos que para mim, é muito particular. Não pela condenação das pessoas, né? De fato, eu não quero prejudicar ninguém, mas por um precedente, digamos, de que um cidadão comum pode fazer alguma coisa usando instrumentos como o Ministério Público, uma ação civil pública, e o Judiciário, em primeira instância, não caracterizou improbidade administrativa, e agora, na segunda, depois de que o Supremo Tribunal Federal se caracterizou. Então, digamos que abre um precedente muito interessante para que um cidadão comum, ou alguns cidadãos comuns, né, possam cumprir seu papel dentro do controle social, dentro da cidadania, e os gestores, principalmente, né, os gestores do Executivo, Legislativo, Judiciário, também terem cautela para tomar decisão, cautela para ter o uso do dinheiro público, e isso tem me deixado hoje o dia todo, assim, bem fora, assim, né, digamos, do que eu considero o foco. Pensando muito, né, como os nossos atos, de repente, às vezes até sem pensar, porque isso acarretou para mim várias perdas, né, pessoais, um período de exílio de 4 anos no Brasil, né, ameaças. Eu fui coagido, eu fui a única testemunha no tribunal e eu fui coagido dentro do tribunal, né? Os advogados da empresa, desses agentes públicos me coagiram, eu sofri assédio na frente do juiz, eu não tive direito à defesa, então eu era uma testemunha que parecia que estava sendo acusada, né? E então hoje para mim é um dia de celebração e de muita reflexão também sobre como nossos atos eles são importantes, né, para uma mudança de estrutura, para uma incidência, uma influência. E digamos que eu me animo de saber que não é a sentença, né, mas é, digamos, o exemplo da sentença, né, que me anima, que é o que está escrito no processo. O gestor público tem que ter uma responsabilidade e ele tem que ter cautela para tomar decisão. E se a decisão vai impactar negativamente, ele tem que prever antes. E aí eu acho que isso tem muito a ver com o papel que a gente vai desempenhar aqui, já fazendo então essa transição do meu check-in para o objetivo do nosso encontro. Tem uma relação muito conexo nesse processo, né, que a gente está vivendo, porque o Ministério Público acionou a nossa cidade. Eles falaram que o dinheiro que nós captamos no Catarse, de uma maneira espontânea, intuitiva, né, e de acordo com a experiência da Aliança Rio Doce, que nos motivou a fazer a mesma coisa que eles fizeram no primeiro desastre de Mariana, eles pediram, o Ministério Público recomendaram que a Associação Nossa Cidade devolvesse o dinheiro, não devolvesse, mas desse o dinheiro para a prefeitura, né, por uma percepção de risco, que talvez nós pudéssemos usar esse dinheiro de forma inapropriada.
Então, ontem teve uma reunião com o Ministério Público, com o promotor, ontem não, desculpa, já faz um tempo, porque ontem foi alguns dias atrás, mas já virou algumas luas aí. E essa conversa entre o Renato e o promotor foi muito frutuosa, né? O Renato, como presidente, representante legal da nossa cidade, que assumiu, digamos, a responsabilidade jurídica e legal, ele mostrou para o pessoal que ele está empenhado em fazer a coisa certa e não concorda com o repasse à prefeitura. Então, nesse processo, veio algumas ressalvas do Ministério, do tipo, ok, mas tem algumas condições para que isso seja feito. E aí eu acho que uma das tensões que aconteceram é porque as pessoas não estão, digamos, com uma informação, ou não têm a informação do quanto do quanto tem de responsabilidade para um representante jurídico administrar esse processo. E o Renato tem levado isso realmente de uma maneira cautelosa. E isso foi um processo que, mesmo sem saber do Ministério Público, naturalmente emergiu. Poxa, a gente precisa fazer tudo correndo, a gente tem que fazer tudo dessa forma sem pensar, a gente não vai ter autogestão, governança, nós vamos ter pessoas que se comprometem, nós vamos ter confiança, nós vamos tomar decisão assim porque o pessoal quer. E fato foi que esse atraso, né, ou o que a gente imagina como atraso, foi benéfico, porque no final das contas o Ministério Público intimou a nossa cidade e a nossa cidade não tinha usado o dinheiro ainda. E de fato, as tensões vêm por uma questão de necessidade do território de ação. Só que, evidentemente, que essa necessidade de ação exige alguns acordos, algumas condições, e a gente não tem claridade sobre todas elas. Então, eu sinto que a palavra que a Sandra usou, que é sincronizar, eu vou pegar uma antecessora, Sandra, que é sintonizar. Então, assim, para a gente sincronizar, nós precisamos antes sintonizarmos. E aí, à medida que sintonizamos, podemos sincronizar-nos, né? Puxa, qual é o momento de cada um? Qual é o momento e o compromisso de cada um, né? Qual é o nível de confiança, o nível de realidade, a percepção, a informação? Então, eu acho que está tudo, digamos, num caminho extremamente favorável, né? O Ministério Público diz que não se pode gastar o dinheiro pagando pessoas para administrar o fundo ou para trabalhar no fundo, que não se pode fazer nada do que seja de responsabilidade, por exemplo, da própria Vale ou da Prefeitura. Então, tem alguns critérios aí para o uso do dinheiro que dão segurança jurídica para que a gente possa usar esse dinheiro sem ter algum tipo de, digamos, processo, né, de responsabilização por até uma improbidade ou por um crime, né, ou até alguma coisa mais leve, como uma infração no Código Civil. Então, são coisas que as pessoas do território não precisam se preocupar. Elas precisam confiar que existem pessoas que estão tomando decisões para esse processo ser feito da melhor forma possível. E um dos nossos principais momentos de tensão foi quando a gente estava discutindo que as pessoas que estavam no processo deveriam ganhar para participar, porque muitas pessoas são profissionais da área regenerativa, sustentável, né? Mas, no fim das contas, o Ministério não recomenda. Né? Não é que é proibido, mas ele não recomenda. E aí tem outros pontos também que incidem em tensões, né, nesse processo. Então, mais do que essa necessidade que a gente tem da autonomia, da aceleração, do uso e de fato, né, de implementar os projetos e distribuir esse recurso, tem uma necessidade de ter cautela, inteligência, verificações, vistas, né? E aí tem uma parcela também que pode ter como pensamento, puxa, mas isso burocratiza, mas puxa, isso engessa, puxa, mas isso atrasa. E é de fato realmente com razão esse pensamento, e eu concordo com esse pensamento, de que todos esses pontos são pontos que fazem com que a gente perca agilidade, perca eficiência, muitas vezes,
e até gere, digamos, esforços indesejados. Agora, a gente não pode desconsiderar que esses fatores externos existem. Nós não podemos simplesmente anular eles ou desconsiderar eles, né? Então, são pontos importantes para a gente. E uma das coisas que eu gostaria de trazer para esse encontro são dois materiais, né? Um de ordem mais estratégica e um de ordem, digamos, mais operacional. Então, eu queria saber se nesse momento vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar, ou se eu já poderia ir para a apresentação desses materiais que eu preparei para hoje, porque eu posso escutar um pouquinho vocês antes de ir. Diogo, eu gostaria só de celebrar a sua coragem, né, pelo que você está vivendo hoje. E é isso, que a gente não faz o que a gente deveria fazer como cidadão, porque nós não temos coragem de enfrentar as consequências, as responsabilidades, né, do fato. Então, queria celebrar a sua coragem aí, e pelo fato também de você ser um brasileiro e ter feito isso. Eu confesso que eu não estava consciente de tudo que implicava essa minha ação, por isso eu tomei ela. Então, como eu era um marinheiro de primeira viagem, eu não tinha capacidade de mensurar riscos. Hoje eu não faria, certamente, porque é uma máfia, né? Então, realmente é muito perigoso, não recomendo. Agora, eu poderia ter tomado essa mesma atitude de uma maneira mais inteligente, poderia ter feito com uma entidade, né? Não precisaria ser o meu nome. Sim. Então, são alguns detalhes que a gente vai aprendendo, né? No meio do caminho. Mas tudo bem, só para a gente ver que às vezes a gente é instrumento mesmo e, né, está passando por um processo de aprendizagem. Então, a primeira parte, né, eu acho que tem um pouco a ver com esse diagrama, onde a gente tem aqui alguns itens que podem ajudar nesse processo que a gente vai viver agora. Porque nós estamos num processo onde a gente tem que tomar decisões, né? Como que a gente vai aplicar esse recurso que a gente captou? E provavelmente um dos compromissos do Renato é captar mais dinheiro, mais recurso para o fundo e fazer o fundo itinerante. Também é uma decisão a ser discutida. Tem vertentes de pensamento que acham que não deve se captar mais, tem outras que sim. Mas pelo que eu entendo da coragem moral do Renato, né, e do seu ímpeto por ser, digamos, uma qualidade que ele tem, né, de relacional, eu acredito que isso pode ser muito bem verdade e ele pode ser bem capaz de conseguir que esse fundo não seja simplesmente esse primeiro aporte. Mas, independente disso, a gente tem aqui, então, a autoridade, né, que são os governos, as instituições, que estão influenciando, sim, a gente, né, que também estão de olho na gente, estão monitorando. Tem nós como um poder também, né, de cidadãos, né, de que também a gente tem a nossa capacidade, digamos, de nos orientar e fazer dentro da legalidade as nossas ações, justificar e promover transparência, ganhar reputação, ter assessoria jurídica, né, profissional, evitando qualquer erro, agindo com cautela, e tem a influência de especialistas, né, que é um jurista, que é a Aliança Rio Doce, que já fez esse processo. Então, é um sistema que a gente está operando que não é simples, né? Ele não é assim, vamos pegar o dinheiro e vamos dar o dinheiro para fazer o projeto, vamos decidir isso agora. Não, o processo de decisão tem que ter alguns acordos de qualificação sobre quem participa. Não dá para todo mundo decidir, mas dá para alguns representantes decidirem, né, uma vez que esses representantes possam estar qualificados e bem preparados para esse processo. Então, também tinha um pedido para que a gente pudesse trabalhar junto à tomada de decisão agora. E eu acho que está faltando algo nesse momento, que é uma integração entre alguns elementos, né? Então, se eu não consigo fazer uma integração entre esses elementos, que envolve o que é prioritário, quais são os processos, uma vez que a gente toma essa decisão,
né? Qual é a velocidade, como eu monitoro, qual é a focalização para prever algum tipo, né, de risco, né, legal ou até de outra ordem. Se eu não tenho essa integração, eu vou incorrer provavelmente em algum tipo de deficiência ou um erro que pode ser fatal para esse processo, né, de reputação, de continuar atuando, ou até mesmo da ineficiência ou ineficácia desse recurso ser aplicado onde não deveria. Então, eu sinto que nesse momento a gente não deveria tomar uma decisão, e eu fui uma das pessoas que defendi que ao invés da gente ir para um encontraço nesse do Zoom para tomar decisões, a gente tinha que fazer alguns alinhamentos e algumas sintonizações no sentido de integração. Eu sinto que uma delas está sendo feita agora pela Flávia, da Aliança Rio Doce, no Ciclo Território, está coletando escuta, necessidades e tensões, e a outra é esse vídeo que nós estamos gravando aqui, que eu espero que todos possam assistir, que é um chamado de atenção, falando, olha, gente, a coisa é séria, né? Não é assim, a gente sai tomando decisões sem antes se preparar, se informar, conhecer. E assim, é realmente uma necessidade se informar. Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o processo, ó. É um pedido da Justiça de devolver R$ 1.800.000 ao cofre da Prefeitura e a perda dos direitos políticos por 5 anos. Então, a gente tem que entender que nós estamos numa posição hoje que não é simples de tomar uma decisão e que a gente precisa ter cautela. A gente precisa ter muita cautela e precisa estar preparado, né, para tomar essas decisões. E precisa ter um processo, precisa ter uma técnica, precisa ter um acompanhamento. Então, vamos lá. Eu acho que tem que ter esses integradores, né, dessas pessoas que vão empreender e dessas que vão administrar, e eu acho que os integradores somos nós. Então, a primeira necessidade que eu vejo que nós podemos atender é sermos, né, Sandra, Valéria, Cris, Tainá, bom, se ali a Rafaela que está no grupo não saiu também, quem chegar nesse grupo de gestores, fazer esse papel de balanço e de integração entre quem está na técnica, na operação, e quem está na estratégia tática, né, que é a segurança jurídica, que é provavelmente, né, a Associação Nossa Cidade, o Renato. Então, Aliança Rio Doce, que está lá operando com a galera, e Nossa Cidade, que está tomando essa parte legal. Eu acho que nós somos esses integradores, tá? Nós, digamos, balanceamos, nós mensuramos, monitoramos, nós informamos, nós geramos conhecimento, análise de causa e tornamos uma ação mais segura. Então, basicamente, a gente tem aí algumas mudanças, né, que precisam ser tomadas e feitas, mas a gente precisa saber tomar essas decisões e realizar essas mudanças de uma maneira que seja assertiva, porque tem que ser assertiva ou o máximo possível, né, de tangível de assertividade, para a gente poder gerenciar esses conflitos de uma maneira mais técnica. Para isso, o que eu imaginei? Imaginei a gente fazer uma lição de casa. Isso aqui, então, é uma proposta que eu trago para os gestores regenerativos, para esse nosso grupo. É uma proposta que eu trago, né, para a nossa cidade, para a Aliança Rio Doce, e quero sintonizar todo mundo. Então, os princípios que eu acho que a gente tem que ter para começar esse processo, né, é confiança, né, é compromisso, é conexão, é cocriação e é comunicação, né? Mas confiança em quê? Confiança na fonte da vida, nos indivíduos. Compromisso nos processos e procedimentos, né, sintrópicos, de acumular energia, colaborativo, né, inovadores, regenerativos. Conexão, claro, com a natureza como sujeito de direitos, né, conexão com o território. Cocriação permanente com nossa base de participantes. E aí eu vou falar um pouquinho dos perfis dos participantes, né? A comunicação transparente e sincera desde o coração, né?
carinho entre todos os participantes em qualquer circunstância e situação, né, porque a gente está numa situação de pós-desastre, de regeneração, e eu não posso ser incoerente de tratar com violência ou, né, trazer coisas assim que eu leve para o lado pessoal. Tem que transcender isso. Correção de curso, que é a humildade para refletir e reparar as decisões, equívocos e erros, né? Celebração, para a gente poder se posicionar sempre como aprendizes e aprender, e compartilhar esses resultados de forma transparente. Aí eu estou chegando na autonomia e responsabilidade com uma governança dinâmica, né? Para que as pessoas possam também tomar decisões. Mas eu acho que antes de todo mundo tomar decisão, a gente tem que se sintonizar nesses princípios, né? Em que a gente vai confiar? Puxa, na fonte da vida? Mas o que é a fonte da vida, né? Entre nós. Compromisso dos processos? Mas quais os processos, né? Cadê os procedimentos? Como a gente vai cocriar? Então, isso aqui que a gente está fazendo já é uma cocriação. E também já é uma comunicação transparente, porque nós estamos gravando e queremos que todo mundo veja. Então, os valores, né? Veracidade, transparência, sinceridade, autocontrole e responsabilidade, amizade, altruísmo. Tem que ter controle, mas também tem que ter caos, né? Viver e conviver com esse entusiasmo, né? Da atenção plena. Temos que estar com um compromisso, né? De harmonizar, celebrar e ter felicidade nisso que a gente está fazendo. E gerar valor e remuneração compartilhada. O fundo não pode pagar os gestores, né? Os voluntários. Mas talvez outra fonte de recurso possa, né? E aí a gente também tem que estar comprometido nesse processo, de poder sustentar financeiramente nossos sonhos, esses ideais. Mudar também nossos paradigmas e confiar no processo de fluxo. E aí tem algumas perguntas que eu quero trazer para esse ciclo nosso, né, de gestores, que é, quem pode participar do fundo e como deve participar? Que requisitos deve atender? Quais são os direitos e deveres? Evidentemente que para estar dentro desse processo, eu preciso ter algumas qualificações, eu preciso ter alguns requisitos. Tá, eu não vou definir sozinho e nem eu vou definir, mas como a gente poderia, né, co-criar junto? Quais são as pautas que, quer seja por ciclo de ações ou de forma geral, o fundo se propõe a focalizar e não focalizar? Então já tem aí algumas questões do Ministério Público, né, que já está dando uma orientação, a gente pode respeitar, seguir ou não. Quais são os acordos fixos e quais os dinâmicos, né? O que é negociável e o que não é negociável na participação do fundo e na sua administração? Quais são as fórmulas de participação de cada membro coletivo e como tratar os erros de desvios de conduta e conflito, né? Quando sai um conflito, quando alguém desvia a conduta, como a gente trata, né? Quais são os critérios de decisão coletiva, processos de tomada de decisão e operação? Quais são os protocolos de comunicação? Quando serão revisados, né, de quanto em quanto tempo? E quais são os espaços de tomada de decisão? Como se prepara, né, um processo de tomada de decisão? E qual é a periodicidade, né, para essas decisões? E aí, a execução das decisões depende de uma hierarquia funcional, devido à segurança jurídica. Isso era uma pergunta, porque antes eu não tinha recebido a resposta do Ministério Público, mas agora parece que sim, depende de uma hierarquia funcional, tem que ter uma análise jurídica, tem que ter um apoio de um expert, né? E como isso junta com a autonomia e autogestão, que é a liberdade de cada um que faz parte. Então, eu trago esse pedido de sintonização, né, de todos os membros, definindo os perfis, que são funções e papéis de cada um, criar um processo operacional normativo para participação, que pode ser o mais simples possível, sabe? Inclusive pode ser não ter processo operacional normativo, tudo bem, se essa é uma proposta, mas tendo em vista tudo que está acontecendo, que duas associações já foram acionadas criminalmente porque pegaram o dinheiro que arrecadaram para elas e não levaram ao Brumadinho, eu sinto que isso é uma segurança para nós que estamos envolvendo nossos nomes nesse processo. Criar um manual instrucional com normativas dinâmicas e autogestionadas e sintonizar o marco zero. Isso pode ser uma lista, né, com alguns pontos, não precisa ser nada muito elaborado para não deixar isso, digamos, muito com tempo demais para se desempenhar. E aí sim a sincronização, né, que é quando a gente, tudo bem, pode trazer um único ciclo de ação, não precisa ser vários nesse momento, onde a gente pode definir algumas propostas, né, quer seja por tensões, por necessidades não atendidas ou conflitos, ou pode ser até por modelos de autogestão e governança, como nós estamos fazendo agora, ou por gestão operacional padrão, né, que é, digamos, o que eu sinto que geram
os dois desses, o terceiro. Então, por tensão, necessidade de conflito, modelos, aí gera por gestão operacional padrão, seria um mix entre controle e caos, né? Ordem e caos, o caminho caótico. Aí vem um outro processo que é a preparação da tomada de decisão. A gente pode fazer alguns ensaios, né? Usando, de repente, o que a gente imaginou como esse processo operacional padrão de decisão, né? Como uma proposta. A gente pode trazer algumas técnicas de facilitação por tensão, objeção, conflito, e brincar também com a objetivação por consentimento, né? Que é pegar aquilo que eu, de repente, não vejo e o outro vê e acrescentar a minha proposta para complementar ela, sem ter que bloquear, né? Fazer uma objeção. Aí as tomadas de decisão, né? No formato assembleia. Tem que ter uma pauta definida, né? Tem que ter tempos controlados por item da pauta. Tem o espaço de argumentações livres, mas também tem algumas restrições sobre isso, né? Se eu começo a argumentar livremente e eu estou fora de um princípio, né, de confiança, de amizade, de carinho, eu posso restringir essa argumentação livre para qualificar as argumentações, né, e ir para onde a gente tem que ir, evidentemente, que é a decisão. E aí eu acho que tem uma preparação para ação, né, que é um ensaio para ação, que são planos de ações, tem a ver com monitoramento, tem a ver com processo operacional padrão de planejamento, como a gente planeja, né? Como eu evito um processo, digamos, depois de errar, né, ou que alguém erre? Como eu apoio essas pessoas que vão tomar as decisões, que vão implementar essas decisões tomadas, né? E então são alguns pontos de controle e monitoramento para que as metas sejam alcançadas, né? Aí a ação, né, que é toda essa parte de execução do planejamento, onde a gente vai ter indicadores, se a gente está alcançando essas metas para poder tomar as ações de correção de curso, e pós-ação, que é a retroalimentação, né? Que também existe aí uma necessidade de mensurar os impactos, se é positivo ou negativo, para a gente já poder se posicionar. Então, esse documento que eu preparei aqui é o que eu acho que a gente deveria, como grupo integrador, trabalhar para que todo mundo participasse com a gente e pudesse se sintonizar com a gente. Tem uma outra história aqui, importante, que são os perfis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns perfis que eu imaginei, né? Nós temos o administrador, né, que são as pessoas que estão trabalhando na parte, digamos, do arquetipo do mestre. Então, trabalhar com o Ministério Público, com o jurídico, a captação de recurso, passa o recurso para as pessoas, né? Ele tem esse caminho do mestre, do plano, né? Que é importante ter. Nós temos o caminho do curador, né, que é o integrador, que rege as relações e os sentimentos, que eu vejo que a gente pode estar fazendo esse processo. Nós temos o caminho do visionário e do empreendedor, que é o que gera propostas, né, que é o que sonha. E nós temos o caminho do guerreiro, do produtor, que é aquele que vai à ação mesmo, né. Então, aqui eu tenho alguns arquetipos, né, visionário, curador, mestre, guerreiro, e alguns perfis, né, de empreendedor, administrador, produtor e integrador. Seria super bacana que a gente pudesse reconhecer qual é o arquetipo que eu estou caminhando nesse momento, qual é o meu foco, o resultado, né, a estrutura que eu tô operando, para que a gente possa ter claridade sobre onde está cada um, a gente entender, né, mais ou menos quais são esses arquetipos, entender quais são esses perfis, o que cada um faz. Então, eu sinto que, basicamente, né, nós estamos criando um processo de capacitação, né, de informação, de sintonização para a gente operar essas mudanças, para a gente poder integrar essas diferentes visões de mundo que realmente são diferentes, né, a pessoa que está no território e a pessoa que está administrando o recurso, e a gente conseguir harmonizar e sintonizar e digerir essa relação que tem entre o governo, entre os expertos e os cidadãos que estão no território. Então, basicamente, isso tudo foi gerado entre ontem e hoje, de uma maneira assim muito espontânea e orgânica, e é a minha proposta para esse grupo nesse instante, né? Fazer um movimento de contração, termos um único círculo
um único círculo, que é um círculo de visão e propósito, que é um círculo de coração, pulso, para a gente depois voltar aos demais círculos, fortalecidos, sintonizados e sincronizados. E aí abro para vocês comentarem um pouquinho sobre essa exposição. Eu estou bem impressionada com essa proposta mais estruturada e bem abrangente e também profunda, uma visão bem ampla do todo. Estava sentindo falta mesmo disso. No início aqui da sua fala, eu senti, poxa, isso é importante, a gente precisa, como nós estamos aprendendo a fazer isso, como somos pessoas de lugares diferentes, com expertises diferentes, e assumindo coisas diferentes, precisamos de normas, né? Precisamos de acordos, porque isso é que nos dá segurança para fazer isso, que diminui os riscos, né? E então, acho que o que você traz, Diogo, isso nos ajuda a estruturar, a ter mais confiança também, segurança, né, para estar nesse trabalho aí. Uma coisa que eu tenho sentido, assim, nos grupos, e desde que toda essa história começou, é que tem vários eventos que, de uma maneira ou de outra, têm trazido o tema transparência, né? E os conflitos, as tensões, parece que elas também estão vindo em cima disso. Então, é um ponto importante para a gente pensar, e assim, como foco central mesmo, fazer o quanto que a gente está sendo transparente em tudo isso, né? Na nossa maneira de se relacionar, na nossa maneira de se comunicar, de propor, de entender as coisas, fazer perguntas com simplicidade, né? Se colocar com simplicidade do lugar que a gente vem, do nosso entendimento ou da nossa falta de entendimento. Cris, quer comentar alguma coisa? Sim, eu achei também muito interessante, se você puder depois disponibilizar essa apresentação, eu fico muito grata, né? Porque, de certa forma, dá para ser utilizada até como manual quando tiver alguma dúvida ou precisando rever algum ponto, né? Utilizar ela mesmo como base. Uma coisa que eu ainda não entendi, não sei se eu entrei depois no grupo ou se não ficou muito claro para mim, é a questão da captação de recurso. Esse dinheiro vai ser aplicado exatamente como? Porque, igual você disse, tem outras instituições, né, que já estão fazendo um trabalho lá. Eu estou participando até, inclusive, de um outro grupo, de um pessoal que está querendo fazer um curso de capacitação financeira também para esse pessoal, né? E eu fiquei um pouco na dúvida nessa questão mesmo dos recursos. Cris, a gente não sabe ainda, é justamente isso que está gerando tensão nos grupos, porque existe várias formas de ser feito isso. Então, nós temos algumas possibilidades e propostas, e as pessoas estão com muita ansiedade de que isso já seja tomado uma decisão e seja feito. Só que, por outro lado, existe uma responsabilidade grande de quem assumiu esse recurso como, digamos, o guardião. O Ministério Público falou para a Associação Nossa Cidade não gastar esse dinheiro e dar para a Prefeitura. E aí começou uma negociação com o Ministério Público no sentido de que, olha, a gente pode fazer a coisa junto, vocês vão olhando o que a gente está propondo e vão dando o aceite. E a gente faz de uma maneira responsável, íntegra, ética, né? E aí isso realmente não foi o que atrasou. O que atrasou foi que a gente já queria fazer isso de uma maneira íntegra, ética e responsável, e a gente tem outras atribuições, cada um tem seu trabalho, suas vidas, e a gente foi tentando sintonizar, a gente foi tentando criar uma estrutura de ciclo de ações, de governança, mas as pessoas não entendem, de repente, o que isso quer dizer de maneira funcional. E aí, às vezes, isso pode até ser considerado como uma necessidade de controle, de comando.
de hierarquia. Só que até quem está comandando, que no caso é a nossa cidade, tem um desejo de que seja de uma maneira autogestionada, que tenha autonomia, que seja em rede. Só que existe a necessidade de que, para ser assim, nós temos que nos autogestionar e auto-organizar. Isso quer dizer que não tem um chefe marcando reunião, não tem um chefe dizendo que a meta é para a semana que vem. Então, somos nós em rede que fazemos tudo isso. Uma das coisas que eu acho que até posso compartilhar a tela, é muito legal para outros grupos saberem, nós criamos um grupo chamado Visão e Propósito, do fundo, né? E a gente estava aqui, eu, Floriano e Renato, porque nós três começamos um grupo para apresentar a Aliança Rio Doce à nossa cidade, e aí estourou a barragem de Brumadinho. E aí a gente estava num grupo igual esse, nós três, né? E aí a gente chegou numa situação onde a gente via a necessidade de atuar, e a Flor falou, ó, quando estourou a barragem lá em Mariana, a gente fez um crowdfunding, por que a gente não faz? E esse grupo de 3, que eu queria apresentar a Flor e o Renato, acabou virando muitas pessoas. E aí nasceu esse fundo, captamos dinheiro por uma experiência da Aliança Rio Doce no passado. Só que aí a gente sentiu a necessidade de voltar, eu, Floriano e Renato, e entender mais ou menos o que a gente queria, né? E aí a gente está falando aqui numa organização de centro vazio, que é um conceito falado em redes, que é uma organização que é como um baile, né, onde as pessoas estão dançando num ritmo, numa melodia, mas que tem sempre alguém que precisa, nessa dança de salão, conduzir a dança, porque se você não conduz, o outro não dança. Só que tem um momento em que, de repente, o outro pode, né, conduzir. Então, só dança quem quiser, as músicas que quiserem, com quem quiser e pelo período que quiser. E é bom terminar a música que começou a dançar, né? E se a dança estiver muito sofrida, não tem problema, você não precisa terminar, você pede licença e sai, né? E o mais importante é seguir o baile e deixar os outros dançarem sem querer impor uma coreografia, né? Isso aqui é uma brincadeira, porque a gente estava falando o seguinte, né? Que a gente precisa fazer esse canto e essa dança nascer entre nós. A ciranda precisa rodar, né? Por que a gente está usando uma alusão, uma analogia com a dança? Porque até dentro da gente, a gente está gerando aqui algumas tensões, né? Algumas tensões nós estamos conversando nós três aqui, porque fomos ativadores, né? De qual é a melhor forma de fazer, né? E eu estou trazendo aqui a minha necessidade de fazer isso de uma maneira suficientemente segura, né? E tecnicamente profissionalizada, assim, né? De forma profissional. E tem uma ansiedade das pessoas fazendo isso de forma mais ágil, mais solta, né? E não é que eu sou contra, eu acho que a gente pode integrar as duas, né? Então, aqui eu estava colocando todos esses pontos, nós estamos conversando aqui. Então, tem algumas propostas do Renato de como ser feito, tem propostas minhas de como seria feito, e tem propostas da Floriana, que somos os 3 ativadores desse processo. Cada um bolou uma forma. E esse grupo aqui é um esforço para nós 3 tentarmos, juntos, entrarmos num acordo, né? Porque se nós 3 que começamos e ativamos não entrarmos num acordo, provavelmente isso vai reverberar sistemicamente e energeticamente em todo o processo. Então, basicamente, nós como ativadores precisamos estar em harmonia e precisamos estar, assim como, sintonizados. A Aliança Rio Doce, ela é admirável. As meninas e as pessoas que trabalham, o que elas fizeram é incrível. Você olha a wiki delas, o jogo que elas fizeram, elas apresentaram em Londres, elas têm uma expertise, elas doaram 3 anos da vida delas para estar no território de Mariana trabalhando. Você pega a experiência do Renato na nossa cidade, é admirável, né? Eles trabalham muito seriamente. E eu quis apresentar os dois. No meio dessas apresentações, porque ambos têm em comum o território de Minas Gerais, estoura uma barragem. Nessa apresentação, para a gente ser amigo, a gente começa um projeto, sem querer. E agora a gente tem aí mais de 100 mil reais na mão. Então, na verdade, nós como ativadores e iniciadores, a gente não queria conscientemente fazer isso. E agora vem uma responsabilidade nossa, que é, puxa, como nós vamos fazer o que a gente não imaginava que ia fazer? Então tem uma responsabilidade
em mim, na Flor e no Renato, importante. E nesse momento existe algo, Cris, muito interessante. Renato pensa de um jeito, eu penso de outro, e a Flor pensa de outro. Fora isso, todo mundo que está participando pensa de outros jeitos. Então, como que nós vamos usar esse dinheiro? Se eu, Renato e Flor não decidirmos um processo de cocriação e estivermos seguros e harmonizados, não vamos refletir o grupo total se harmonizando. Então, o meu esforço aqui hoje é uma chamada para Flor e para Renato, já vencendo esses últimos dias, para a gente se harmonizar, para a gente encontrar um meio termo. E eu sinto que isso aconteceu hoje. E é muito interessante, porque a gente se harmonizou hoje, né, nós três, e está acontecendo um grupo agora, às 6 da tarde, no território, e está acontecendo um grupo agora, nós agora, né? Então, tem um impacto essa harmonia entre nós, né? E aí tem uma outra pessoa que juntou eu e Flor, que não quis entrar no processo, mas que eu disse que sistemicamente ele poderia ser importante. Apesar dele não ter aprovado, né, estar conosco, ele mandou todo esse material que eu apresentei para vocês agora, em slide. E quando ele me manda mensagem hoje, e eu vejo que ele foi a origem desse encontro, né, de uma maneira, digamos, oculta, eu falo, puxa, esse material que ele está me mandando hoje pode ser uma dica, né, de como a gente operar. Então, todo esse conhecimento que eu estou trazendo hoje, na verdade, não fui eu que preparei. Eu recebi, e aí eu trabalho muito com o presente. Então, o presente está trazendo hoje essa informação. Então, essa informação vai ser útil dentro do processo. Então, na verdade, o que eu sinto, Cris, é que a gente está descobrindo como nós vamos fazer, tentando agradar o Ministério Público, as pessoas que estão do ladinho, né? E nós que vamos, digamos, estar articulando isso de uma maneira suficientemente segura para depois ninguém terminar acusado de que esse dinheiro teve o desvio do propósito dele. Então, são coisas realmente... E hoje saiu uma notícia de uma condenação, inclusive, né, de um uso indevido de um dinheiro que há tantos anos atrás a gente estava esperando, né, um desfecho positivo. Então, é realmente uma responsabilidade que a gente tem. Temos que tomar as decisões de maneiras cautelosas e conscientes. Sim, sim, entendo. Realmente essa sua preocupação, ela tem que ser, realmente ela tem que ocorrer, né? Para não acontecer igual você falou, acabou de acontecer uma condenação. Uma sugestão referente a essa integração dessa rede, porque eu acho que seria um pouco de experiência, vivência mesmo com as pessoas. Não é todo mundo que tem essa questão de auto... Deixa eu tentar explicar. Autogestão, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas só funcionam com pressão, com alguém em cima dela falando você tem que fazer isso, isso e isso. Né? Eu acho que seria interessante, pelo menos, em cada grupo ter uma pessoa, referência, para poder estar monitorando isso tudo, porque, infelizmente, não é todo mundo que tem essa disposição de se autogerir. Então, eu acho que seria um ponto também a ser pensado. Exatamente. Isso nasceu como proposta para esse grupo que nós estamos aqui, né? Os gestores regenerativos é uma alternativa para que a gente possa chegar nos grupos e gerar uma cultura organizacional colaborativa. Então, você vê, eu estou empreendendo um esforço aqui com vocês que a gente espera que esse esforço reverbere nos círculos, ou se a gente estiver falando de um único círculo, que eu acho que é o que deve ter agora, um único círculo, que reverbere nas pessoas, para que as pessoas possam ter essa ideia de maturidade organizacional. Nossa, olha, eu estou aprendendo, estou começando a entender o que é autogestão e colaboração. Bacana, nível 1. Mas dá para ir para o nível 2? Dá para ir para o nível 2. Como que eu faço para poder participar, né? Como eu me engajo? Então, são coisas que realmente a gente tem que fazer como transferência de tecnologia, de informação, de método. Tem que ter o pulso, né? A gente tem que estar pulsando. Só que existe uma necessidade de cura, e é uma cura, digamos, que envolve uma relação de desastre, né?
as pessoas precisam entender aspectos básicos de como tratar as emoções. Está todo mundo, digamos, instável emocionalmente. E eu também estou dizendo que eu estou instável, né? Eu comecei falando do meu check-in. Eu estou completamente instável. Hoje o dia para mim é um dia que, sinceramente, eu estou totalmente desligado. Né? Eu sinto fisicamente o meu corpo, eu já não sinto, né? Estou com muita adrenalina, porque essa decisão representa muita coisa e mexe muito comigo fisicamente, emocionalmente. Então, de alguma forma, as pessoas que passaram por um desastre, elas também estão nessa situação, né? Elas estão emocionalmente muito mexidas, vulneráveis, com dores. E quando a gente vai tratar de decidir um aspecto financeiro, você vai atuar com um lado do cérebro que está relacionado com a dor. Tem um estudo científico que diz que o cérebro trata em seus hemisférios direitos e esquerdos de maneira distinta o ato de colaborar e compartilhar, e dar e receber, com o ato de pagar e comprar. Então, quando você paga e compra, o seu cérebro trabalha no lado da dor, no lado em que o sistema do cérebro reconhece a dor, né? Quando você dá, colabora, compartilha, você está mexendo com o lado do cérebro que trabalha o prazer, a felicidade. Então, geralmente, quando a gente vai tomar uma decisão que envolve dinheiro, nós estamos automaticamente usando o lado do cérebro que é o lado que gerencia a dor. Então, fora esses aspectos que eu estou aqui, né, descrevendo, a gente está trabalhando com um mecanismo financeiro que naturalmente, dentro de nós, já está associado com dor. Essa é a complexidade do nosso trabalho agora, né? Tentar de alguma maneira, incidir positivamente, né? A Flávia está fazendo isso agora no território, está sendo muito legal. Espero, sinto, né? Aqui está sendo, lá também deve estar sendo. E aí essa é a potência, né? A potência desse nosso grupo, que hoje somos nós três, mas a Tainá certamente, pelo que tem demonstrado, assim, muita alegria e força, a Valéria, né? Então, aqui a gente pode dizer que nós estamos em 5, muito embora em 3, né? E com a possibilidade de aumentar esse grupo de 5, e para os guaranis o 5 é o número perfeito. Então, nós estamos aí dentro de uma egrégora bacana, né? De dizer, puxa, olha que legal, somos integradores, né? Estamos no arquetipo do curandeiro. Estamos aqui para ajudar a Flávia. Porque imagina, se a gente não tivesse aqui, a Flávia ia ser a única, né, que está lá fazendo a escuta. Mas por trás dela, a gente está caminhando concomitantemente numa esfera estratégica. Ela está numa esfera operacional, escutando, coletando informação, gravando, provavelmente, espero também, um vídeo para a gente poder conhecer as causas, né, das dores e o que sente o território, as pessoas. Por outro lado, a gente está gravando aqui uma história que olha, talvez um pouquinho, né, de guia, como proposta, onde as pessoas possam, porque na verdade eu estou falando de forma genérica, né? Tudo que eu trouxe aqui, nesses slides, a gente pode construir juntos. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, né, processo operacional padrão de decisão, isso é uma proposta da gente construir junto. As pautas do que vamos decidir, vamos definir junto. Preparação para ação. Como é o processo operacional padrão de planejamento? Vamos definir junto. Cada um pode trazer a sua ideia, a sua proposta. Como a gente implementa ação? Vamos construir junto. Então, tudo que está aqui nesse slide, né, a gente pode até colocar aqui, ó, eu já mandei para vocês, mas vou atualizar. Propostas, né? Proposta de propostas. É mais ou menos assim. Não é uma visão unilateral ou determinista ou fixa, ela é dinâmica, né? Não está estática.
Então, a pergunta da Cris é essa, né? Como a gente vai fazer? Puxa, todo mundo quer responder isso, Cris. Está rolando aí uma confusão, porque a gente acha que é muito simples, né? Pega o dinheiro, dá para quem precisa e quem está lá e reza, né? Reza para dar certo, reza para o Ministério Público não falar que isso foi legal, e a gente tem que estar bem atento a essas coisas, né? Eu realmente gostaria de aprofundar essa resposta em propostas. Ah, tem a proposta A, B, C. Puxa, vai ser via editais, né? Vai ser via prefeitura, né? Quero que as pessoas falem, na verdade eu não quero dar resposta, né? Diogo, eu vou tentar estruturar aqui dentro do meu entendimento. Então, o que é esse trabalho, né? Então, nós somos um grupo que ele está atuando a partir de um fundo. E esse fundo, a princípio, o que eu entendi, ele serve a projetos que vão passar por uma curadoria. Esses projetos, as ações desses projetos, elas não podem assumir da prefeitura, do estado, do governo federal, né? Tem que ser ações específicas. É isso? Exatamente. Em síntese, no objetivo central é esse. Nós temos que construir, então, um processo operacional para a curadoria, e nós precisamos, dentro da curadoria, tomar decisões que vão decidir para que projeto vai ser apoiado, e a gente tem uma responsabilidade, digamos, sistêmica, de avaliar se esse projeto está, antes de ser implementado, bem feito, né? Durante a implementação, está cumprindo, né, os pontos, e se depois atingir os resultados. Então, tem uma questão estratégica incrível na curadoria, que é qual é o projeto que é mais qualificado para essas condições que a gente tem que estabelecer que ainda não existem. Porque essas condições estão fragmentadas no Ministério Público, no território, na nossa cidade, na Aliança Rio Doce, né? Aqui nos gestores, mas isso não está, digamos, definido. Não tem consentimento, né? A gente não passou por um processo de reflexão, de decisão. E o mais difícil, quando a gente vai falar em decidir, é que a gente precisa sintonizar o processo de decisão. Tem um processo de estudo antes, tem um processo de conhecimento antes. As pessoas precisam entender antes como se decide, né? Como se qualifica. Tem aí um esforço antes, e isso não dá para desconsiderar. Senão a gente pode incorrer em fazer o processo de uma maneira ágil, colaborativa, e ter falhado simplesmente por não ter cautela em dizer, puxa, será mesmo que a gente tem que fazer isso correndo? Né? Será mesmo que a gente tem que decidir agora no primeiro encontro? Né? Será que está todo mundo sintonizado? Será que todo mundo tem o mesmo nível de informação? Será que os níveis de realidade permitem que a gente se sintonize, se sincronize? Então, a minha defesa não dá para a gente sair agindo com, digamos, uma ansiedade ou uma pressão, né? E não dá para a gente também ficar gerando conflito por conta de querer acelerar o que não deve ser acelerado, entende? Porque nós estamos fazendo um processo regenerativo, nós não estamos fazendo um processo de exploração, de consumo, de chão de fábrica, onde a gente tem que produzir em escala. Isso. Uhum. Eu acho que essa é uma questão bem importante, que talvez amadureça a gente para a curadoria dos projetos, talvez a gente não esteja atuando exatamente no lugar da urgência, né? Porque talvez isso é uma decisão que é mais do poder público, mas tem coisas que nós podemos fazer e que as comunidades precisam e que o poder público não faz.
E, olha, esse é o checkmate da conversa, né? Já podia ter terminado agora, depois dessa. A Aliança Rio Doce, a Florena falou algo incrível. Por que que a gente não pensa em uma escola de projetos? Onde as pessoas possam lá aprender a fazer seus próprios projetos, aprender a captar recurso, e a gente forma professores locais que eles são uma fábrica de projetos regenerativos. É a mesma fala que você traz, né? Ninguém vai criar uma escola de projetos, ninguém vai passar informações, métodos, conhecimentos estratégicos de ponta, como conhece a Aliança Rio Doce, a nossa cidade e a gente. Cara, coisa simples não somos nós, porque é pouco dinheiro nesse instante e a gente tem que pensar, para R$ 1, qual é o impacto que nós queremos? E essa regra de qualificação da curadoria tem que ser inteligente, tem que ter um desenho inteligente, para que depois a gente fale, puxa, esse esforço valeu a pena. Eles agora eles se retroalimentam, esses projetos estão vivos e eles continuam. Eles têm um ciclo, digamos, de sobrevivência, de escala, de replicação, de continuidade, porque a gente pensou nisso, né? Então, essa é a minha visão. E aí, a atenção do território, a gente vai ter que conter dessa maneira criativa, dessa maneira empática, mas também, digamos, técnica, né? Que é, olha, nós estamos aqui e nós estamos aqui para fazer algo, digamos, que a gente ainda não sabe, mas que a gente está construindo junto e a gente quer o seu apoio, mas tem alguns acordos básicos, algumas premissas básicas, alguns princípios básicos, alguns valores e a gente tem que segui-los. É isso. Sim, então só confirmando aqui se eu entendi tudo correto. Então a gente está trabalhando com algo mais a longo prazo, né? Essa é uma boa pergunta. Na minha exposição, ela pode ter uma interpretação como sim, mas a minha interpretação é minha interpretação. Digamos que ela não representa o fundo, né? Eu estou trazendo aqui uma possibilidade de visão e de proposta. Mas, Cris, pode ser que amanhã a galera faça uma assembleia, decida e faça tudo de outra forma. Então, eu não posso responder isso como fundo. Isso vai depender de todo mundo junto, se a gente quer que seja a longo prazo, se a gente quer que seja médio ou se a gente quer que seja curto. Então, nós vamos ter que tomar essa decisão, inclusive, juntos, né? Se é curto, médio ou longo. Entendi. Diogo, quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas nesse trabalho? Não faço ideia. Também é uma boa pergunta para a gente verificar. Isso é uma necessidade que a gente colocou no grupo de visão, né? Desse raio de pessoas que entraram nos grupos, que fizeram parte dos processos, quantas estão comprometidas nesse momento? E como se comprometem? Né? Como, de repente, fazem parte do processo de decisão? A gente não tem nada formalizado, a gente não tem nada, digamos, estável. O que a gente sabe é que a Aliança Rio Doce, a nossa cidade, estão, digamos, nesse processo com outros parceiros que eu também não sei quem são, né? Mas tem alguns outros chaves que o Renato trouxe, estão tentando criar tecido, estão tentando criar harmonia, estão tentando criar um vínculo para que isso seja permanente, para que isso seja uma aliança regenerativa. Se isso vai se concretizar ou não, então a gente vai descobrir nos próximos capítulos, né, desse seriado. Netflix. Aí eu tenho uma outra pergunta também sobre toda essa estrutura que você trouxe nos slides e essa construção coletiva, né? E então a pergunta é: quem participa dessa construção? São essas frentes, como Aliança Rio Doce, Nossa Cidade, ou tem mais gente participando, ou é só esse grupo aqui? Ótimo, essa é a pergunta que vale 1 milhão agora, e é exatamente o passo zero, né? É por isso que eu fiz o grupo e o convite para a Flor e para o Renato. Ei, vamos entrar de novo nós três como ativadores e vamos pensar nisso junto? Né? Qual é o critério negociável e não negociável? Qual é o acordo negociável e não negociável? E o primeiro deles, a pergunta é, quem participa? Como participa? E isso eu acho que é uma decisão dos ativadores. Essa também é uma opinião e uma proposta ao mesmo tempo.
Acho que a gente deveria definir isso, né? Quem participa e como participa a partir de agora, que tem que ter, digamos, uma guia, tem que ter alguma guia técnica por conta da exigência do Ministério Público. Digamos que depois que o Renato assistir esse vídeo, a Flor assistir esse vídeo, a gente integrar a conversa da Flávia, ver como foi lá e como é aqui, a gente possa criar, digamos, um processo, né, de compromisso, né, um formulário que as pessoas respondem e comprometem-se a algumas condições que ainda não existem, mas eu acho que tem que existir. E aí a gente qualifica essas pessoas que disseram, olha, eu concordo totalmente, eu concordo com ressalvas, ou eu não concordo. E aí a gente pode tratar em cada um desses níveis com essas pessoas diretamente e decidir se é a totalidade desses inscritos ou é uma parcela. Mas eu acho que tem que existir agora esse processo normalizador, né? Criar uma normatização para a participação por uma questão básica de que em um organismo, e eu vejo essa rede como um organismo, existe uma pele. Por exemplo, o nosso corpo não tem ausência de pele. Não dá para você ficar com os órgãos, que é o que gera a função, exposto, porque senão você vai ter uma infecção, um vírus, uma bactéria. Então, eu acho que é o momento de vestir a pele nesse organismo e fechar quem quer fazer esse organismo funcionar dentro de um propósito comum. E aí a gente tem que achar esse propósito comum que vai ser esse agregador de pessoas com o nosso propósito comum. Legal. Aí eu fiquei pensando que a gente já poderia fazer uma proposta em torno dessa sua fala aí, para a gente começar. Que seria assim, então, desse corpo que está se formando, né, que a gente está construindo a pele, quais são os órgãos que estão vivos, né, como os órgãos são as frentes de trabalho, né, que estão vivas aí. E aí, então, nomear essas frentes de trabalho e um representante, né, para compor, para esse representante, então, poder construir com a gente as questões que você traz no slide. Ótimo. Você falando isso, veio na minha cabeça o seguinte. Eu, Flor e Renato, somos o órgão digestivo, porque, digamos, os ativadores que digerem para levar a transformação do alimento em sangue para o coração pulsar, né? Então, eu sinto que o estômago é algo, digamos, de sobrevivência, é por isso que se ativa todo o organismo. Então, eu, Flor e Renato fazemos parte desse organismo digestivo que tem a visão e o propósito comum e estabelece as condições para que tenha um outro órgão que é o coração, que pulsa, que distribui tudo para todo mundo. E tem a cabeça, né? Tem a cabeça que é a razão, que é a mente, né? Então, eu vejo nesse momento esses três órgãos, né? O digestivo, o coração com o pulso e a cabeça, que é a questão legal, né? O racionamento e tal. Vejo também os braços e as mãos e as pernas, que é o território, né? Então, aí tem quatro órgãos que eu acho que a gente poderia se harmonizar, né? Quem é esse pulso coração, esse aqui coração, quem é esse digestivo, quem é essa cabeça, quem são esses braços e essas mãos, e aí a gente se reconhecer como um único círculo, que é o círculo do corpo, do organismo, e definir numa conversa essa pele, né, como proposta. Cada um trazer sua proposta para a pele, compor essa pele e dizer, pronto, agora estamos nós aqui dentro e vamos mexer esse corpo junto, sincronizado. Uhum. Eu sinto que hoje está legal, a gente já podia até para um check-out, porque já são 1h45 de encontro. Uhum. Muito bom. Posso fazer meu check-out? Pode. Talvez antes do check-out,
você falar um pouquinho, Diogo, eu senti falta, assim, então, quais são o próximo passo? Qual é o próximo passo, então? A partir do que a gente conversou aqui, Eu acho que amanhã de manhã, qual é a Flor e o Renato assistirem esse vídeo, a Flávia, refletirem sobre o conteúdo, a gente se informar o que aconteceu no encontro de hoje no Círculo Território, né? Uhum. E a gente trocar um pouquinho esses sentimentos e essas sensações sobre o que vem de lá e o que vem daqui, né? E a gente tentar meio que escutar. Se eu fosse, eu acho assim, nós estamos assim numa, acho que tem um outro órgão aqui que acabou de aparecer pensando na sua pergunta. Eu acho que a governança, os gestores corporativos, os gestores regenerativos são a garganta. Eu acho que a gente tá num órgão de voz, de comunicar a estratégia. Nós comunicamos a estratégia. Nós pegamos várias informações, né? Então, para mim está muito claro que o estômago é os ativadores. Está muito claro que a cabeça é a nossa cidade porque está liderando o processo jurídico. Está muito claro que nós somos o estômago. Está muito claro que o território, apesar de eu não saber muito quem são, mas focando aí a Aliança Rio Doce, são as mãos e os pés. Mas, olha só, existe a ausência do coração, do pulso, que distribui tudo para todo mundo. E aí eu acho que a questão toda é essa, é encontrar esse órgão do coração, que tem assim um simbolismo incrível, né? Que é o chakra narrata, ele está conectado com todos os seres, entre todos os seres. Não sei se vocês sabem disso, mas o chakra narrata, ele tem uma conexão. O meu coração tem uma conexão com o seu, né? Na verdade tem uma ordem sistêmica, né? O meu coração está conectado com a minha mãe com a minha avó com a minha bisavó. E esses chakras estão conectados sistemicamente até a fonte. Isso faz com que todos nós estejamos conectados pelo coração. E no organismo é ele que distribui o alimento para todos. Então acho que o próximo passo é achar quem é esse organismo coração? Quem é esse pulso? Quem são essas pessoas que vão distribuir tudo para todo mundo, que vão ser as pessoas que vão estar aí integrando todos os órgãos? Né? A gente precisa achar esse órgão e precisa encontrar essas pessoas para fazer esse trabalho de integração e harmonização. Eu sinto que nós somos governança, somos a voz, nós comunicamos a estratégia, nós pegamos o que vem do estômago e distribuímos, né? E a cabeça regula o fluxo, né? De pressão, ela tem um papel muito, muito importante também de coordenação, mas o coração eu acho que é isso, definir essa galera que vai fazer essa ponte com todo mundo, que vai conseguir, né, de alguma maneira, normatizar. Eu poderia ver o coração como uma grande assembleia, talvez, que reúne a todos, que é o círculo que vai todo mundo, sabe? E aí ele existe quando vai todo mundo lá. De repente, pode ser uma dinâmica. Só que para chegar no coração, a gente tem que entender que esse é o coração. A gente tem que entender que se você coloca no coração raiva, debate, embate, raiva, dor, medo, você vai acidificar o sangue. E aí isso vai gerar pressão arterial e pode até dar um AVC. Legal. Então, eu fico aí curiosa para saber o que aconteceu no Círculo Território, então, que a Flávia está trabalhando. E o meu check-out saio, parece que alimentada. Agradeço muito, muita gratidão pela sua presença, Diogo. Ela é uma presença sábia e amorosa e simples e cativa a presença da gente. Então, gratidão, Cris, também por estar conosco. É isso. Obrigada, Sandra.
Assim, vamos dizer que muitas dúvidas foram esclarecidas, né? Porque no início, eu não vou mentir, eu estava um pouco, de certa forma, perdida, sem saber o que realmente estava acontecendo, porque no início era muita informação, eu vi que tinha muita gente no grupo, aquele debate todo, depois parece que foi um pouco distanciando, né? Eu fiquei naquela insegurança, de certa forma. Então, acho que aqui foi um pouco mais para deixar o objetivo, o que que a gente quer fazer, onde queremos chegar, né? Que é o mais importante, como vamos fazer para poder alcançar esse objetivo. Acho que seria muito interessante trabalhar com metas e colocar prazos nessas metas, né? Para a gente montar, nem se for de forma simplória, por exemplo, lá nós temos que definir o objetivo. Claro que essa questão em si é um pouco, vai demandar um pouco mais de tempo, mas tem coisas mais simples que a gente pode estar definindo uma data, então pelo menos colocar até daqui 30 dias a gente tem que estar pelo menos ter um esboço de 3, 4 ideias do que a gente pode estar fazendo. Esse tipo de coisa eu acho muito interessante. E eu fico muito agradecida também, agradecida pela presença da Sandra, do Diogo, um ótimo orador. Pretendo um dia chegar nesse nível, se Deus quiser. E acho que foi muito, muito enriquecedor participar dessa reunião. E tomara que tudo dê certo, né? Se Deus quiser, tem que dar certo. Seria isso. Bacana. Eu agradeço também a presença de vocês. Sem vocês eu não estaria aqui. E eu também gosto muito da sua associação, Sandra. Também vejo sabedoria na sua fala. Cris, obrigado né, mesmo com essa sensação de não saber estar aqui. Eu também confesso que para mim também muitas vezes eu não sei também. Eu vou tentando pegar as mensagens do presente, vou tentando fazer sentido, né? E sobre o objetivo e o prazo, a gente tem algo novo que eu quero celebrar, que é os pulsos de quarta-feira, né? Então quarta-feira a gente se determinou a estar aqui toda quarta às 6. De repente começa às 6 horas, né, com essa ideia dos gestores. O objetivo para mim vai ser compor aquela apresentação PDF, começar então a colocar a mão na massa. Uma meta para mim seria essa, seria aquele PDF, aquelas perguntas geradoras e aqueles processos operacionais começarem a nascer, mesmo que seja algo que ninguém vai usar, mas eu acho importante a gente caminhar e gerar conhecimento, tecnificar. A palavra técnica em grego vem do grego, significa tekne, significa arte. Quando a gente fala em técnica, não estou burocratizando, estou querendo fazer a coisa de maneira artística, né, bela, né, que atrai as pessoas. Então, vejo que o objetivo da próxima reunião é a gente ir para a mão na massa e desenvolver esses itens que foram propostos aqui. E se de repente as pessoas se animam em chegar, né, a partir das 7h30, que mais ou menos agora são 7h53, mas que eles cheguem então 7h30, e do estômago a gente desça um chakra para o coração, né, e aí a gente trabalha um pouquinho e as pessoas vão chegando e a gente muda, né, saímos da garganta e se conectamos com o coração, pode vir, acho que é uma possibilidade. Então as pessoas vão começar a chegar às 7h30, 8 horas para essa reunião de curso, a gente já fez a lição de casa desde as 6, e a gente vai tentando, né, sintonizar todo mundo, né, eu acho que a meta é sintonização. Depois de alguns cursos e encontros, certamente a gente vai conseguir sincronizar. Isso mesmo. Beleza. Eu vi na sua fala a imagem da dança do salão lá, né? Centro, liberando o centro. Exato. E é isso, as pessoas são muito bem intencionadas, assim. Eu sinto que todos nós que estamos por trás desse processo estamos querendo que outros conduzam, outros tenham o seu ritmo. Nós não estamos aqui, inclusive, porque escolhemos, né? De uma certa maneira, sim, diretamente, mas esse fundo nasceu de forma espontânea. Nós não tínhamos ideia que isso ia acontecer. Foi realmente algo que a gente jogou para o universo e aconteceu, e estamos aqui agora. E eu tenho uma esperança muito grande que
esse propósito possa ser assim um grande fruto, essa semente possa gerar grandes frutos daqui a um tempinho, se a gente tiver calma, né, tiver paciência, e eu acho que o principal, confiar que vai dar certo. Uhum. Celebrando também que você gravou, porque teve muita qualidade esse nosso encontro, a sua fala, e que bom ter isso como documento. Legal, eu quero cantar uma música para encerrar. Vontade. Eu vou cantar uma música que inclusive, ontem saiu a gravação de um amigo, né, que compôs uma canção que a gente fez junto na Amazônia, no Equador, no dia do meu aniversário. E ele depois de 2 anos, falou, cara, vou gravar essa música aí. Eu falei, demorou, pode gravar. E ficou muito bonita. Vou passar o link para vocês escutarem depois, mas, claro, tem uma diferença. Ele é um profissional, eu não. Então, ele cantando vai ficar mais bonito. Mas eu acho que a mensagem da canção faz muito sentido trazer aqui. Om Midi Devaya Namaha. Ofereço minhas reverências à Mãe Terra. Então ela é assim, ó. Eu quero ver você acreditar, defender a terra, nossa mãe. Eu quero ver você florescer, purificar a alma, curar o corpo, dançar na chuva, sentir a vida e agradecer. A lua iluminou a sua beleza interior. O sol aqui brilhou como poesia, alegria de amor. Cura, cura dentro de você. Canta, canta, canta pra viver. Oração que não demora. Vai e volta e o nosso amor crescer. Vai e volta e o nosso amor crescer. Yeah. Na, 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 na. E aí é uma palhinha, né? Depois vocês podem escutar ela totalmente. Muito bom, linda. Realmente, a letra é bem interessante. Muito fofa. Mas disponibiliza o link depois lá no grupo. Ah, vocês vão gostar. E aí eu falo uma poesia no meio da canção. Ele está cantando, depois eu falo uma poesia que sonha que é possível cantar, canta que é possível curar. Do que foi feito o mundo e do que está composta a alma, no mantra, o samba, a medicina sempre foi e será a canção. Agora é o tempo. Cantemos aos 4 ventos, sagrada vibração. E é uma analogia aos mantras, né? Muito bom. Tudo bem. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Diogo. Obrigada, Cris. De nada, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite. Very bom.